E se eu te disser que na verdade o filme teve um final feliz que você não percebeu? Bora falar de Coringa com algumas pitadas de teologia? Salve galera! Rafael Fui aqui no Teologia em Hollywood! Hoje para falarmos de Coringa, né? Vamos fazer então esse esquenta pro segundo filme que logo menos tá aí. E aí eu até vou deixar pro final do vídeo as minhas considerações, minhas expectativas sobre o segundo filme. Mas eu quero aqui então falar sobre esse filme do Coringa, que é um filme sensacional, que tem muita coisa boa pra gente falar. E como ele já é um filme que já tem alguns anos, eu não vou ficar falando aqui muito sobre considerações do que eu achei ou não do filme. Eu vou partir direto pros ensinamentos bíblicos teológicos que a gente pode tirar do filme, fechou? Então chega mais comigo e bora falar de Coringa. Bom, esse é um filme que na sua estreia ele já deu um pouco o que falar, porque algumas pessoas falaram que ele é um filme muito denso, muito pesado, num tempo conturbado que a gente vive, não era hora de lançar esse filme, de trabalhar com esses temas e etc. Só que aí a grande pergunta é, então se a gente não lançasse esse filme naquela época, quando que a gente lançaria? Existe um tempo certo em falar de coisas pesadas? Porque infelizmente os momentos conturbados que a gente vive, eles se proliferam, eles continuam. Ao mesmo tempo que um tema complexo, delicado se resolve e outro surge assim por diante. Então a gente está sempre nesse emaranhado de situações complicadas que deixam esse clima do nosso dia a dia pesado. E eu acredito que o que torna esse filme do Coringa pesado é justamente pelo fato de que ele reflete muito bem muitos aspectos da nossa realidade. Ele é pesado porque ele é real, ele bate com a realidade. Mas ao mesmo tempo, esse cenário tenebroso e desesperançoso é o que aponta para a esperança final que a gente deve ter. Mas eu vou deixar para falar sobre isso mais para frente. E aí uma outra crítica que eu vi algumas pessoas fazendo assim é que o filme ele é muito exagerado nessa questão do mal, de representar o mal das pessoas, da sociedade, etc. E aí a minha opinião sobre isso é basicamente de que isso tem um lado de verdade, mas nem tanto. Por um lado, realmente há uma representatividade muito exagerada do que seria essa maldade humana dentro de uma sociedade, né? Mas ao mesmo tempo isso é permissível porque isso daqui é um cenário ficcional, né? Essa Gotham fictícia, né? Então dentro dessa ficção cabe certos aspectos de exagero para muitas vezes nos passar uma mensagem. Só que ao mesmo tempo, por outro lado, acredito que não é tão exagerado assim, porque eu realmente acredito que existem partes da sociedade que passam por um inferno igual a esse, ou muitas vezes até pior. Então talvez algumas pessoas vão assistir esse filme e não vão achar o filme tão pesado assim, não vão achar aquela sociedade tão distante da realidade que elas já vivem, infelizmente. Mas e você, o que você acha? Você acha que esse filme ele é muito exagerado na maldade ou não? Deixe seus comentários aqui. Mas ao mesmo tempo, é justamente esse exagero que prende a gente na forma de certa medida e faz a gente acompanhar essa jornada degradante e ladeira abaixo. E como eu mencionei agora há pouco, o filme ele é tenso, ele é pesado porque ele é real, ele reflete muito da realidade. Então no filme aqui a gente vai acompanhar a vida do Arthur, né, o Coringa, e a gente vai ver um personagem no começo da história que ele já não tem muito em sua posse. Ele é um personagem que já no comecinho do filme a gente vê que ele sobrevive quase que andando numa corda bamba, sobrevivendo aos trancos e barrancos. E a gente vai acompanhando essa jornada desse personagem que já não tem muita coisa e que vai perdendo aquilo, de tal forma que a máxima do Tiririca, né, aquela de que pior que tá não fica, ela não funciona aqui dentro desse filme. E a gente acompanha então esse processo de inscenização do personagem. É claro que eu inventei essa palavra, mas a gente acompanha então o personagem ele perdendo a sua sanidade no decorrer do filme. A gente vê o personagem então ele avançando na sua loucura. Mas sabe qual que é a pior loucura de todas que a gente pode presenciar? É você estar assistindo o vídeo até aqui e não ter dado like ainda. Então tá esperando o quê? Para você dar o like e se inscrever aqui no canal para ter mais análises teológicas como essa. Mas bora voltar pro filme. No filme, então, a gente vê não só a vida do Arthur se deteriorar, mas a gente vê, parece que a cidade se deteriorando junto com ele. A gente vê montões de lixo espalhados pela cidade, a gente vê super ratos surgindo, a gente vê sirenes tocando o tempo todo, a gente vê maldade, parece que não existe gentileza aqui naquele lugar, parece que ninguém se importa com ninguém, parece que aqui a gente tem um retrato perfeito do que seria uma cidade sem Deus. Como diria Agostinho nos seus livros, a verdadeira cidade dos homens, onde Deus está ausente. Então o Coringa, dessa forma, ele encarna
essa maldade que circunda a cidade. Ao mesmo tempo que mais pra frente no decorrer da história a gente vai ver ele se tornando o próprio símbolo dessa maldade. O Arthur, ele é esse personagem que parece que ele vai perdendo tudo durante o filme. Ele já não tinha muita coisa, mas parece que ele vai perdendo tudo. Ele perde o seu emprego, ele perde seus amigos, ele vai perder a sua psiquiatra, ele vai perder os seus remédios, ele vai perder aquele que seria o amor da vida dele, que é claro que aquilo só existia na cabeça dele. Ah, não, aí ele extrapolou. Mas ele vai perder o seu sonho de ser um comediante e por fim ele perde a sua família, né? E quando ele perde ele a sua mãe, então parece que o personagem ele se entrega de uma vez por todas à maldade. Ele se entrega de uma vez por todas à loucura. E é interessante que o filme ele faz esse contraste naquela escadaria que a gente vê ele passando algumas vezes durante o filme. E geralmente a gente vê o personagem ele subindo aquela escadaria, só que ele subindo com uma postura ali pesada, cabisbaixa, caída, como se aquilo fosse realmente muito fatigante para ele, como se ele estivesse tentando subir na vida, como se ele estivesse tentando sobreviver, ascender socialmente, mas aquilo fosse uma tarefa muito pesada para ele. Lembra bastante aquele mito do Sísifo, em que ele está diariamente carregando aquela pedra para no final das contas ele perceber que vai ter que voltar a estaca zero, ou muito pelo contrário, quase que é negativo. E aí no final do filme então a gente tem a clássica cena em que a gente vê ele não mais tentando subir aquela escada, mas a gente vê ele descendo naquela cena icônica dele dançando e etc. E parece que aquele final que a gente vê o personagem descendo é justamente quando ele abraça então essa postura quase que desse mal encarnado, ele aceita a sua identidade ali maligna de certa forma e ele dança ali quase que comemorando, finalmente aceitando que a sua jornada ela não é, né, nessa ascensão, ela não é para cima, mas é para baixo. Como se realmente a sua moral, de certa forma, ela estivesse descendo com todos os seus valores, com tudo que o circula nessa descida sem fim, no que seria não só um inferno da sua própria vida, mas o inferno que ele mesmo causaria para toda aquela cidade, já que o Coringa a gente sabe que é um dos maiores vilões da DC, né? E a gente tem essa cidade de Gotham aqui também como um lugar bem desesperador, desesperançoso também, de tal forma que para onde a gente olha a gente não encontra ajuda daqueles que a gente deveria esperar o mínimo de bondade, o mínimo de ajuda. Na verdade, eles mesmos perpetuam aquele mal. A gente busca por ajuda, mas a gente não encontra. A gente encontra justamente o contrário. É mais castigo, é mais dor, é mais sofrimento. Mais uma vez, demonstrando que esse é um retrato perfeito do que seria uma cidade com uma ausência completa de Deus. E o pastor Vel Lopes, né, num artigo muito bom que tem lá no Voltemos ao Evangelho, ele comenta de como nesse filme aqui a gente não tem nem sequer uma luta do bem contra o mal. Essa luta ela nem existe, né? O filme ele aparenta o mal como se fosse essa espécie de um beco sem saída, o final de linha. E de todas as pessoas, de todas as supostas vítimas que ali existem, elas são justamente perpetuadoras desse mal. O filme, ele então tem essa aura desesperadora no seu começo ao fim. A gente termina o filme e parece que não tem esperança. E eu gosto muito de filmes assim. Por mais que algumas pessoas elas acham até que um cristão não deveria passar perto desses filmes que não tem um pingo de esperança, muito pelo contrário. Esses filmes, eles são uma grande mola, um grande impulsionador que nos leva até Cristo. Porque você termina um filme desse e você fala, cara, não existe salvação. A gente termina esse filme angustiado porque parece que naquele universo não existe de fato um pingo de bondade, parece que não tem esperança nenhuma. Então a gente realmente termina esses filmes angustiados justamente com esse anseio, com essa sede, com esse desejo de justiça. O filme ser desesperador do começo ao fim mostra que justamente não há salvação. O filme ele não nos propõe essa ideia de salvação e ele mostra, olha, você precisa procurar salvação em outro lugar. Então esses filmes terríveis do começo ao fim, eles são muito bons nesse sentido, porque termina o filme e a gente fica com esse anseio por algo melhor, por um mundo melhor, algo melhor, esse que a gente só encontra na pessoa de Jesus, é claro. E aí um outro ponto que a gente levanta aqui, que a gente pode levantar aqui é, o filme ele tá tentando humanizar o vilão, como muitos filmes têm feito isso ultimamente, nessa tentativa de humanizar muitos vilões. Eu acredito que não, né? Porque por mais que a gente crie certa empatia pelo personagem aqui, a gente não termina o filme querendo ser como o personagem do Coringa. É diferente de quando a gente assiste um filme de super-herói, que a gente quer ser como aquele super-herói, via de regra, claro. Mas aqui não, a gente cria empatia justamente por causa da dor do personagem, e justamente porque a gente vive numa realidade quebrada, em que nós também passamos pela dor, a gente consegue criar essa empatia pelo personagem, porque nós também sofremos. Então, acredito que hoje, muitos desses filmes que tentam trazer uma história, um background para os vilões, é justamente porque
o mundo, a vida, a história, ela não é tão preta no branco assim. As pessoas elas estão cada vez mais cientes disso. De tal forma que esses vilões assim que não tem uma história, que ele é mal porque sim, são os vilões mais sem graça, são os vilões mais pobres. É porque a gente sabe que o mal, ele não é tão simples assim. Não existe uma pessoa que é má porque sim e ponto. Embora, claro, existem algumas exceções, existem alguns casos assim. Eu até comento no meu vídeo que eu falo sobre o anime do Pluto, que existem situações em que isso é realidade. Mas via de regra a gente sabe que a pessoa, por pior que ela seja, há alguma coisa que a motivou ali. E é claro que isso é por causa principalmente da natureza pecaminosa que há em todos nós, mas vai além disso. E a gente sabe disso. Por isso que os melhores vilões são aqueles que têm uma história convincente, que a gente não só tem empatia pelo personagem, mas que o discurso dele ele se torna até assustador, porque ele faz sentido. E a gente, às vezes, se pega pensando assim, cara, poderia ser qualquer um de nós no caminho daquele vilão. E muitas histórias têm feito isso ultimamente, o que é bem legal, porque mostra que realmente a realidade ela não é tão simples assim. O mundo quebrado que a gente vive parece que, de fato, ele fomenta essa maldade insaciável, incansável, que parece que está sempre se retroalimentando à nossa volta. Então, mais uma vez, a empatia que nós temos pelo personagem do Coringa é pelo seu sofrimento e é porque nós também sofremos. Mas então a gente deve lembrar daquele que também participa do nosso sofrimento, daquele que sabe o que é o sofrer, que é o próprio Deus. Deus, ele não é imune ao sofrimento, mas muito pelo contrário, ele assume a carne e ele sofre entre nós, ele também padece, ele sofre no nosso lugar, de tal forma que ele é um Deus que sofre, ele é um Deus que conhece o sofrimento, ele é um Deus que também simpatiza por nós, porque ele mesmo sabe o que é sofrer. E é por meio do seu sofrimento que a gente tem a cura, é por causa do seu sofrimento, da sua morte, que nós temos vida. E é muito louco porque quando a gente olha para essa Gotham representada nesse filme, quando a gente olha para essa cidade dos homens, ela nos causa desespero, porque mais uma vez, quando a gente olha ao nosso redor, não há esperança, só há desgraça, só há medo, só há angústia. Mas é por isso que a gente anseia, a gente aguarda por essa cidade de Deus. E deixe-me te dizer, na pessoa de Jesus Cristo, essa cidade ela não passa a ser só uma esperança, mas uma certeza daqueles que estão unidos a Ele pela fé. Que o próprio Cristo ele nos promete, ele diz que Ele mesmo construirá uma habitação para cada um de nós na eternidade ao seu lado. Então, mais uma vez, a cidade de Deus, essa cidade em que o mal não existirá mais, ela não é só uma esperança, uma fé cega, mas muito pelo contrário, ela é uma certeza que nos é dada nas Escrituras, ela é uma certeza que é selada no sacrifício de Jesus e ela é uma certeza que se confirma a cada dia pela fé, onde o Espírito Santo confirma cada vez mais essa certeza. E aí o final do filme, que eu até brinquei de que ele tinha um bom sinal, ele traz uma leve mensagem, um leve sinal de esperança. A gente realmente não percebe. Porque o que acontece no filme? No filme a gente tem ali o seu clímax, a figura do Coringa ele se tornando quase que uma espécie de um messias do mal. Então você vê que depois do que ele faz na entrevista e etc, as pessoas o estão ovacionando, as pessoas não deixam ele preso, as pessoas o cercam, quase que o adoram ali, mostrando mais uma vez que ele se torna essa espécie desse messias, só que um messias inverso, esse messias maligno, esse símbolo do mal de fato. Mas ao mesmo tempo, é no meio de toda aquela confusão, no meio de todo aquele caos instaurado, é que a gente vê, mais uma vez no cinema, mas a gente vê essa cena ali da morte dos pais do Bruce. E essa cena, por mais que a gente já tenha visto milhares de vezes no cinema, ela tinha que estar ali. Porque, mais uma vez, é em meio ao caos, é em meio ao desespero, é em meio a toda aquela bagunça e confusão, e em meio àquela tragédia, que a gente sabe que aquele evento, aquela tragédia que aconteceu naquela família, vai criar pelo menos um pinguinho de esperança para essa própria cidade. E é justamente a vinda daquele que se tornará o herói daquela cidade, Batman. E é claro que aqui eu faço esse paralelo porque o evento mais trágico da sociedade, da história da humanidade, também é o evento mais belo. Aquela cruz, aquele madeiro, aquela situação horrível, a morte de um justo pelos injustos. Mas é por meio desse pior ato de crueldade da humanidade é onde a gente encontra vida, é onde a gente encontra paz, é
onde a gente encontra o paraíso, onde a gente tem acesso ao reino de Deus, é onde a gente tem acesso à cidade de Deus. É justamente na obra de Jesus que a gente encontra uma vez mais para ter um motivo de sorriso nos nossos rostos. É em Jesus Cristo que nós encontramos vida eterna, satisfação, alegria e gozo eterno. Em meio ao caos, em meio ao desespero, em meio ao pior ato de crueldade da humanidade, foi onde nós também alcançamos salvação, onde nós também alcançamos descanso eterno para as nossas almas. Então, olha só como que o filme do Coringa, por mais desesperador que ele seja, em maior parte da sua mensagem, ele é um filme que ele aponta para algo acima de si. É um filme que ele termina, deixa a gente com esse gosto amargo na boca, deixa a gente com a garganta fechada, sem esperança, quase que sem ar, sufocando. Mas ao mesmo tempo, esse filme, indiretamente, ele aponta para essa angústia, esse desespero que há no nosso coração e que a gente aguarda um lugar melhor, de que a realidade não era para ser assim, que há alguma coisa errada realmente com esse mundo em que nós vivemos. E a gente lembra, então, da obra de Jesus Cristo e de que como é nele, na pessoa dele, na obra dele, que a gente encontra esperança, que a gente encontra refúgio, que a gente encontra descanso eterno para a nossa alma. É em Jesus Cristo que nós temos vida eterna e vida nele. Amém? Bom, essas são minhas considerações sobre o filme. E quais são minhas expectativas então para o segundo filme? Olha, sinceramente, eu não estou nem um pouco empolgado para o segundo filme. O trailer, ele não me convenceu muito. Acredito que esse filme, ele funcionava sozinho, por mais que o Joaquin Phoenix ele tenha sido incrível na sua performance, eu acredito que esse filme realmente deveria ter acabado ali, né? E eu fico com medo de que essa continuação ela seja tão ruim que estrague até mesmo a experiência que a gente teve com o primeiro filme, né? Que jogue fora ou que acabe com tudo que teve no primeiro filme. Eu espero que isso não aconteça, mas sinceramente o trailer não me empolgou. Eu tô bem sem expectativa e com muito medo do que possam fazer com esse segundo filme. Mas na sua estreia eu estarei lá assistindo. Mas e você? Quais são as suas expectativas para esse segundo filme? Você acha que vai dar bom ou não? Você vai assistir no cinema? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e bora continuar falando sobre Coringa. Fechou? Eu já te convido mais uma vez a curtir o vídeo, deixar sua opinião aqui nos comentários, bora continuar trocando essa ideia, a se inscrever no canal se você não é inscrito para mais análises como essa. E eu vou ficando então por aqui. Fiquem com Deus, pessoal. Um forte abraço. Eu espero ver você logo por aqui. Até mais.